Mais um vídeo chegando aqui no canal da TNT Esportes. Vou escalar aqui a minha seleção do Campeonato Brasileiro de 2025. Já vem fazendo tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque agora eu vou escalar aqui os meus 11 melhores do Brasileirão, o meu craque do campeonato, revelação e treinador. Vamos fazer isso aqui e, lógico, você não precisa criticar a minha seleção. Você não precisa querer mudar a minha seleção. Você tem o direito de fazer a sua. Só vir aqui nos comentários e fazer a sua seleção. Vamos lá. Campeonato Brasileiro terminou e eu aqui elenquei, escalei a minha seleção de melhores considerando todo o campeonato. Não é só para considerar só o começo, só o final. Considerei todo o campeonato. E aí a minha seleção ficou assim. Goleiro, muito difícil. Você tem Walter agarrando muito bem. Você tem Brazão agarrando muito bem. Se não fosse o Brazão, o Santos talvez tivesse sido rebaixado. Você tem o Rafael agarrando muito bem com o São Paulo. Mas o meu melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, Rossi, do Flamengo, campeão. Quem mais ficou sem levar gols no campeonato, melhor defesa, para mim, Rossi, o melhor goleiro do campeonato. Lateral direito, uma disputa muito ferrenha, na minha visão, entre Paulo Henrique e Samuel Xavier. Paulo Henrique do Vasco e Samuel Xavier do Fluminense, mas eu no final escolhi Paulo Henrique do Vasco, que inclusive teve o seu grande campeonato reconhecido com seleção brasileira. Na lateral esquerda, uma disputa absurda, tá? Eu decidi na última hora, porque para mim 3 laterais esquerdos brigam por essa posição. Luciano Juba do Bahia, Kaique Bruno do Cruzeiro, mas eu escolhi o Reinaldo do Mirassol, seja pela capacidade de influenciar o jogo do Mirassol e a fase ofensiva do Mirassol, quanto pelos gols e pela assistência. Então os laterais, Paulo Henrique do Vasco e Reinaldo do Mirassol. Dupla de zaga, muito difícil também. Poderia ser perfeitamente a dupla de zaga do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira, mas eu vou de Fabrício Bruno, zagueiro pela direita, e Léo Pereira, do Flamengo, zagueiro pela esquerda. Os dois jogaram um nível absurdo o campeonato inteiro. E no fim eu acabei tirando o Léo Ortiz, porque na reta final, ele por lesão, desde aquele jogo contra o Palmeiras no Maracanã, ele acabou ficando fora. Então o Fabrício Bruno jogou demais e o Léo Pereira jogou demais. Então minha defesa já está montada: Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Reinaldo. Meio campo. O meu meio campo tem 4 jogadores, tá? 2 volantes e 2 meias. Volante número 1, o Jorginho. Não jogou o campeonato todo pelo Flamengo, chegou no meio do campeonato, mas o nível de importância dele e o nível de influência dele no jogo do Flamengo, para mim, me obrigou a colocar o Jorginho como volante dessa seleção. Do lado dele, um jogador que foi, acho que, pouquíssimo reconhecido pelo nível de jogo que ele teve no campeonato. Estou falando do Martinelli, volante barra meia do Fluminense. Então, os 2 volantes, Jorginho do Flamengo e Martinelli do Fluminense. Nas meias, Matheus Pereira do Cruzeiro, jogou demais, jogou num nível absurdo, seja para criar jogada, seja para finalizar em gol, seja para dar assistência, seja para controlar o ritmo do jogo. E do lado dele, o Arrascaeta, para mim, o melhor jogador do campeonato. Não à toa, vice-artilheiro, maior garçom, 18 gols, 14 assistências, uma influência absurda. Para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro no ano e também reconhecido pelo que ele fez no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não seria campeão brasileiro sem o Arrascaeta. E na frente, para mim, muita gente disputando, mas muita gente disputando mesmo, assim, muita briga, muita luta. Você poderia ter ali Flaco Lopes, você poderia ter ali, sei lá, Luiz Araújo brigando por essa vaga. Você poderia ter, quem mais? Você poderia ter Negueba do Mirassol, você poderia ter Rayhan do Vasco, você poderia ter muitos jogadores que jogaram muito bem, você poderia ter Montoro do Botafogo, muitos jogadores jogaram muito bem, mas completando a minha seleção, eu coloco Vitor Roque do Palmeiras,
Até nos momentos em que o Palmeiras fraquejou, até no momento em que o Palmeiras caiu de desempenho, o Vitor Roque manteve um nível absurdo. Na primeira metade do campeonato, ou no primeiro terço do campeonato, ele parecia que não estava jogando bem porque não estava fazendo gols, mas ele já produzia demais para o Palmeiras. Então, na frente, Vitor Roque com Caio Jorge, artilheiro do campeonato. Esse jogou bem do início ao fim, seja jogando bem para fazer gol, para dar assistência. Então, para mim, não tem dúvida que Caio Jorge é presente nessa seleção. Então, escalando minha seleção do campeonato: Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Reinaldo, Jorginho e Martinelli, Matheus Pereira, Arrascaeta, Vitor Roque e Caio Jorge. Melhor jogador do campeonato, já falei. Melhor jogador do campeonato para mim, Arrascaeta. Não tem nenhuma dúvida disso. Caio Jorge disputou muito forte por esse prêmio. Matheus Pereira tem argumentos também, mas para mim, Arrascaeta, melhor jogador do campeonato. Revelação do campeonato, Ryan do Vasco. Eu penso que revelação é aquele jogador que ninguém imaginava que poderia brigar por seleção do campeonato e ele faz isso. E o Ryan jogou num nível absurdo. Na reta final, acho que ele foi envolvido por toda a instabilidade do Vasco, mas o campeonato dele é um campeonato de revelação. E melhor treinador, uma das poucas situações em que eu voto para melhor treinador alguém do time que não é campeão. E nesse caso eu voto no Rafael Guanais do Mirassol. O que o Guanais fez com um time que, é bem verdade, jogou menos partidas do que todos os outros. O Mirassol jogou 51 partidas. É bem verdade que jogou sem a pressão que alguns outros times têm. Mas o que o Mirassol fez, inclusive foi tema de vídeo aqui no canal da TNT Esportes. Se a gente vê o que o Mirassol fez, a capacidade que o Mirassol teve de se impor jogando bola contra qualquer adversário, dentro e fora de casa. O Mirassol terminar o ano invicto nos jogos como mandante, não perdeu. E no primeiro ano nos pontos corridos, não só evitar o rebaixamento, como passar a classificação para a Sul-Americana e garantir vaga direta na Libertadores, quarto lugar. Para mim, o Rafael Guanais supera o Felipe Luiz e para mim o Guanais é o melhor técnico do campeonato. Esses são os meus eleitos. Você pode montar a sua seleção, não precisa querer modificar a minha, só vir aqui embaixo e montar a sua seleção nos comentários e deixar tudo aquilo que você já faz aqui nas mídias sociais da TNT. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, tudo aquilo que você já está acostumado a fazer. A qualquer momento a gente volta aqui nas mídias sociais da TNT para um vídeo, um comentário, uma informação importante. Obrigado demais pela audiência. Tchau.